Olá, podemos comparar os pecados, as crises, as angústias dos personagens bíblicos da Bíblia com os nossos pecados, as nossas crises de hoje? Interessante a gente discutir sobre isso. E eu quero aqui colocar o meu entendimento, a minha linha de pensamento sobre isso. Interessante a gente pensar, em primeiro lugar, que a Bíblia não é um livro de comparações, e sim um livro de aprendizado. Esse é o primeiro ponto para a gente partir desse pressuposto. Eu quero refletir com você um pouco a questão de um dos personagens, talvez, do Antigo Testamento. Ele é, sim, o personagem mais falado, personagem que as pessoas mais trazem para fazer comparação com seus problemas, às vezes com seus pecados. E esse personagem é Davi. Porque, às vezes, o que a gente vê muito é as pessoas querer colocar desculpa para os seus pecados com as atitudes de Davi. E aí é onde acontece o grande erro. Nós não podemos, de forma alguma, comparar o pecado, as crises de Davi, com os nossos pecados. Porque é interessante que a gente olhe para Davi como a Bíblia nos ensina a olhar. Primeiro ponto a entender sobre Davi. A Bíblia diz, e o próprio Deus define Davi. Olhe que Deus é que define Davi. E quando ele define Davi, o próprio Deus diz: esse é o homem, artigo definido, segundo o meu coração. Então, observe que Davi é um personagem bíblico definido por Deus quem ele é. Então, Davi é o homem segundo o coração de Deus, segundo as Escrituras Sagradas. Portanto, quando a gente vai comparar, às vezes, os erros de Davi, os pecados de Davi, para justificar algum pecado nosso, a gente cai no erro imenso. Porque todos nós pecamos. Agora, pegar os nossos pecados para justificar esses pecados com outros personagens bíblicos é um erro totalmente equivocado. A gente não pode de maneira nenhuma fazer isso. E a igreja não pode aceitar de forma nenhuma. Principalmente quando se trata de Davi, como eu já falei. Davi é um personagem definido por Deus, quem ele é. E no tocante ao seu pecado, às vezes as pessoas querem comparar o seu pecado, a justificativa do seu pecado, com o pecado de Davi e traz as passagens para dizer que Deus, com tudo o que Davi fez, Deus perdoou Davi e é um homem segundo o coração de Deus, mas a gente não pode de maneira nenhuma fazer isto. É um erro de interpretação, é um erro de hermenêutica, é um erro de contextualização. Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque no tocante aos nossos pecados, isso nós todos temos. A Bíblia nos ensina como enfrentar as nossas crises, as nossas angústias, as nossas frustrações.
os nossos pecados. E a Bíblia nos ensina como fazer isso. E o primeiro passo é colocar diante de Deus tudo isso. Em oração, em quebrantamento. E isso é importante. E através daí nasce o arrependimento com a ação do Espírito Santo. Que é ele, o Espírito Santo, que convence o homem da justiça e do pecado. Portanto, quando a gente vai comparar, às vezes, alguns pecados da humanidade para justificar erros, comparando com personagens bíblicos, é um erro muito grande. É um erro muito grande. Eu trouxe aqui um exemplo de Davi. Agora, perceba que Davi foi um homem que pagou um preço muito grande pelos seus pecados. E as pessoas, às vezes, quando falam para comparar o seu pecado, justificar o seu pecado usando Davi, elas não olham para o que Davi passou. Comparar, todo mundo quer para ser justificado. Agora, o interessante é sofrer os danos que Davi sofreu. E nenhum de nós suportaria sofrer tudo que Davi sofreu. É só a gente olhar para a Bíblia, para os salmos que Davi escreveu. Então não dá para a gente fazer essa comparação, porque a Bíblia não é um livro de comparações. A Bíblia é um livro de aprendizado. A gente devemos aprender com os erros desses personagens, com os acertos deles e aplicar para a nossa vida, mas não comparar, de forma alguma. Então é preciso a gente tomar um cuidado muito grande, queridos. É preciso a gente saber interpretar as Escrituras. Davi, quando a gente vai justificar os nossos pecados comparando a Davi, a gente não olha e não quer sofrer os danos que Davi sofreu. Morte, humilhação, perda. Davi sofreu tudo isso, a ponto dele mesmo dizer, eu estou aqui com a Bíblia Sagrada na mão, no Salmo 38, contando a sua agulha e a sua dor. Ele diz, o meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quando a luz dos meus olhos, essa me deixou. O que é isso, meu irmão? A luz dos meus olhos me deixou. Fazendo uma interpretação aqui, mas a florada, a luz dos meus olhos me deixou, isso é cegueira. Ele perdeu a sua visão momentaneamente, depois Deus recuperou. Ou tem outra explicação quando a pessoa diz, a luz dos meus olhos me faltou. O que era que Davi queria dizer com isso? Ele ainda chega a dizer, as minhas chagas cheiram mal e estão corruptas. Davi estava perto de um câncer no dia de hoje. Olha o que esse homem passou e às vezes a gente quer comparar o pecado desses homens para justificar os nossos. Olha o que esse homem passou. Olha o que esse homem está dizendo. Olha o que a alma desse homem sofreu. Então não dá para a gente comparar os erros, os nossos pecados, comparar para justificar os nossos. Comparar os nossos erros, os nossos pecados com os personagens bíblicos é um erro totalmente gravíssimo. Forte abraço.